Vamos lá. Você acorda de manhã, mal abre o olho e já pega o celular. Sua mente começa a ficar acelerada e aí você lembra de todos os compromissos, todas as coisas que você tem para fazer no dia e também o que ficou pendente do dia anterior e que você tem que terminar hoje. Você levanta da sua cama, se arruma, vai trabalhar, passa o dia inteiro ocupada trabalhando, depois você volta para casa, senta no sofá, capota e dorme. Ou senta no sofá e fica horas ali rolando as redes sociais, achando que você está relaxando. E aí no dia seguinte a mesma coisa, no outro a mesma coisa, e assim vai se repetindo num círculo vicioso sem fim. Isso, você sabe que não é viver, né? Isso é sobreviver. E tem uma diferença enorme entre os dois, muito mais do que você imagina. Então, se você se identificou com isso, fica aqui até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como eu saí do piloto automático depois de anos vivendo essa vida em São Paulo. E aí você pode aprender como você fazer para sair desse círculo vicioso também. A real é que o piloto automático ele é muito confortável, porque não tem um sofrimento ali visível, não tem nada do que você reclamar. Você tem seu trabalho, suas contas estão pagas, a vida está acontecendo. Só que daí nessa, você acaba que você está invisível para você mesma, para sua vida. Você sempre está ali cumprindo uma tabela ou cuidando de namorado, de marido, de filho, ou de mãe, de pai, ou você está cumprindo compromissos sociais que às vezes você nem está tão afim de ir, que você não lembra a última vez que você fez algo porque você realmente queria. E não porque já estava lá agendado, programado há meses. Você não lembra a última vez que você ficou em silêncio, sem ficar em rede social, sem ficar vendo série, só sentindo a presença, ouvindo o som dos passarinhos, prestando atenção nas pequenas coisas. Então, e aí quando o piloto automático, ele já está há muito tempo, há muitos anos ali, para você é o normal, que aí você não percebe se esse normal faz sentido para você ou não. Eu falo isso com total experiência no assunto. Eu vivi quase a minha vida inteira em São Paulo. E quem mora em São Paulo ou já morou sabe que é uma cidade que respira trabalho, respira compromissos, agendamentos e tal. E eu estava lá, eu acordava, enfrentava aquele trânsito horrível, porque eu sempre trabalhei longe. E aí eu ia, trabalhava, ficava o dia inteiro com a mente ocupada ali, eu chegava em casa, eu não tinha mais energia para nada. Quando eu ficava deitada ali no sofá, dormindo, aliás, sentada, deitada não, eu estava tão cansada que eu ficava sentada, dormindo. Eu não conseguia parar para pensar na minha própria vida, nos meus planos, no que fazia sentido para mim ou não. Eu não conseguia me olhar, porque a minha cabeça estava tão cheia com trabalho, com outras coisas, com pessoas, que não dava para mim. E quando algum incômodo aparecia ali dentro de mim, seja da minha vida amorosa, seja da vida que eu estava levando, eu enfiava a cabeça no trabalho para não pensar mesmo, porque eu não queria pensar, que aí era a minha válvula de escape. Então eu só vivia naquela bolha. E aí os meus amigos, a maior parte deles, eu digo que 99% era do trabalho. Então os churrascos, todos os eventos eram ali. Sempre tinha rolava algum assunto de trabalho, sempre era aquela mesma bolha ali que para mim era normal, estava vivendo a vida, eu gostava ali do que eu estava fazendo até aqueles momentos, então, eu gosto do meu trabalho, meus amigos estão ali, e eu não parava para observar nada, nem da minha vida, nem de mim. Tem até um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, onde eu falo que eu me olhava no espelho todos os dias para ir trabalhar e eu nunca tinha percebido uma mancha de hiperpigmentação que eu tinha no meu rosto desde sempre e ainda tenho, e eu só percebi há pouco tempo. Eu passei a vida inteira me olhando no espelho e no trabalhar e não via, mas por causa disso, dessa coisa que a gente está sobrevivendo, só está ali pensando em cumprir os compromissos, só que o momento a vida cobra. Só os momentos que eu saía de férias e ia viajar, aí eu conseguia ver outras pessoas vivendo de forma mais leve, aí que eu conseguia observar a vida
ver um pôr do sol, um nascer do sol, ler um livro, pensar na minha vida, nos projetos que eu queria. E eu observava ali, só que daí depois eu voltava para aquela bolha e é como se eu abafasse o que eu realmente quisesse. Então eu ficava assim, super me sentindo viva ali quando eu estava viajando durante as férias, só que nos outros 11 meses do ano era a mesma coisa, a mesma rotina cansativa, eu já acordava cansada. E acho que a maioria das pessoas estão nessa e não percebem. Muitas pessoas estão em depressão, tão desanimadas, não conseguem sair daquela situação de desânimo, não tem vontade de fazer nada, de final de semana só quer ficar esparramado no sofá vendo série. É como se quisesse bloquear a mente de pensar outras coisas. E eu já fui assim também. Porque era tão estressante a semana que eu não queria pensar em nada, fazer nada. Depois de ter aí saído desse piloto automático, hoje em dia eu consigo sentar, tomar um café da manhã, sentir o gosto da comida. Eu não conseguia fazer isso. Eu moro perto da praia. E aí eu abro a minha janela, assim, fico sentada na mesa, escuto o barulho dos passarinhos, assim, o canto deles. Barulho não, né? O canto deles. Sinto o vento, assim, aquela brisa gostosa da manhã entrando, assim, faço as minhas orações, falo com Deus, peço a Deus para me dar sabedoria no meu dia. Também peço pela minha família, pelos meus amigos. Eu tenho tempo, eu tenho presença, eu observo o mar, observo a natureza. Depois eu vou para a academia, faço meu treino onde eu consigo ficar ali presente 100% do tempo, porque treino de musculação não tem como ficar pensando no futuro, você está ali, né, no hoje, no agora. Depois eu volto para casa, tomo um banho, faço a minha skincare e começo a trabalhar à tarde também com presença. E não é que a minha vida é perfeita, não, pelo contrário. Eu estou empreendendo, mergulhei nesse mundo do empreendedorismo e tem muito desafio, muito BO, muita coisa, muita correria também. Mas nessa vida que eu levo hoje, eu consigo ser a Ana profissional e a Ana pessoa. Porque antes eu só conseguia ser a Ana profissional e eu não olhava para minhas coisas. E eu acho que eu digo que eu não vi estatística, não vi nada, mas as pessoas ao meu redor que eu vejo, uns 90% está vivendo assim, só ali, trabalhando, blá, 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 não para. E aí depois não sabe o porquê tá triste, o porquê tá desanimada. Por isso, às vezes as pessoas ficam procurando a felicidade em atividades, em acontecimentos enormes, mas felicidade para mim é isso. É você ter presença, você conseguir comer uma comida gostosa e realmente você estar focado ali no sabor da comida. É você sentir o vento no seu rosto, observar a natureza. Acho que isso ajuda tanto na saúde mental, ajuda tanto a viver a correria dos dias, porque trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Não tem essa de ser hippie e viver da arte. A vida real, a vida do adulto não é assim. Então, como saber se você está vivendo ou se você está no piloto automático sobrevivendo? Aí eu vou te fazer umas perguntas para você pensar. Qual foi a última vez que você se sentiu viva? Qual foi a última vez que você fez algo por você sem ser nada agendado, sem ser nada combinado com ninguém? Algo espontâneo que você tenha feito. Qual foi a última vez que você se permitiu ficar em silêncio, só observando as coisas ao redor, a vida acontecer, os cheiros, os gostos? Qual foi a última vez que você comeu algo ou que você cozinhou e que você estava realmente ali saboreando cada tempero, cada coisa? Por mais simples que isso pode parecer, isso ajuda demais, demais, demais a saúde mental. Aí o insight que eu quero trazer aqui é que como você pode começar a trazer uma rotina mais leve, mesmo tendo a carga de trabalho, é você reservar um tempo por dia, seja 5, 10 minutos, meia hora, aí depende da rotina de cada um, para você fazer algo com presença. Seja você ler um livro que você gosta, nada de tela, nada de celular, nada de série, nada disso. Coisas que você vai estar ali, vivendo o momento presente. Tem gente que começa a meditar,
E meditar não é algo que você não tem que pensar em nada. Pesquisa de meditação guiada aqui no YouTube, que vai ter muita coisa legal. Qualquer coisa que te faça prestar atenção realmente na vida vai fazer uma diferença gigante. Fazer isso foi o que me ajudou a suportar um burnout terrível que eu tive até conseguir sair do meu último trabalho no meio corporativo. Então é aquele gás que dá ter esses pequenos momentos com a gente, não precisa ser algo de 1 hora, se você não tiver, mas tem esse momento presente, você vai ver, vai ser a coisa mais preciosa do seu dia e que você vai ficar o dia inteiro ansiosa para fazer isso. Eu sei o quão desafiador que é para nós mulheres, para nós olharmos para nós. Porque a gente sempre está pensando no outro. A gente sempre está pensando nas nossas relações, em como a gente ser perfeita, em como a gente cuidar do outro, mas lembrando que a gente tem que primeiro cuidar da gente para depois cuidar do outro. Tem uma amiga que ela fala muito algo que sempre fica na minha cabeça. Quando a gente vai viajar de avião, e aí eles estão dando os avisos de segurança, não falam assim que se tiver alguma ocorrência, vão cair as máscaras, né, da cabine, e aí é para você colocar a máscara primeiro em você e depois na criança, que se tiver alguma criança do seu lado, você vai colocar, ou seja, você primeiro se ajuda para ajudar outra pessoa. E é a mesma coisa que a gente sempre tem que pensar, eu tenho que estar bem primeiro, eu tenho que ter o meu momento, eu tenho que me reabastecer para depois fazer isso por outra pessoa. Outra coisa muito legal de fazer também para ter essa presença é ter um momento com Deus, de oração, ou de agradecer, ou de estar ali conversando mesmo com Deus, desabafando, faz um bem tão grande. O meu canal, né, que tem o nome Liberta Teu Ser, o que é o ser para mim? É o corpo, alma e espírito. A alma são as nossas emoções, tudo que a gente está sentindo, que é o que eu estou falando nesse vídeo. E o espírito é essa parte da nossa espiritualidade. Então, a nossa espiritualidade também faz parte da nossa rotina. Então, é muito importante também, nesses 5, 10, meia hora que você reservar, que também tem um tempo aí, pelo menos uma vez na semana, para você cuidar da sua espiritualidade. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curte aqui para ajudar o algoritmo a distribuir esse conteúdo para outras pessoas que também se interessam no autodesenvolvimento, no autoconhecimento. E compartilha também com alguém que você acha que precisa sair aí do piloto automático da vida e viver uma vida que faz mais sentido. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.